Oi, eu sou o Gwen, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou falar das leituras do mês de fevereiro. Galera, o mês de fevereiro ainda sobre o meu aniversário. Quer dizer, esse vídeo já tá indo ao ar no mês de março, mas é porque teve uns presentinhos que eu demorei em receber. E aí o meu querido grupo de leitura, Livros e Veredas, me presenteou com dois livros muito legais. Um é um que eu queria há muito tempo, que é Deus, um Delírio. É um livro de não ficção e que ele é bem técnico. Não sei se eu vou demorar tanto para ler, mas é um livro que eu queria demais. Estava bem carinho. E eu ganhei também Rei Arthur da Zahar. Oh, mais um livro da Zahar, que maravilha! Mas esse é um book haul meio que incompleto, porque teve aquele vídeo que eu postei sobre aquela comprinha que eu fiz na Amazon, que eu comprei só 23 livros a R$7. Se você não sabe que vídeo é esse, clica aqui no card. Bem, mas o mês de fevereiro foi um mês até muito bom. Eu li uns livros bons e numa quantidade boa também. Eu comecei o mês lendo A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E olha a coincidência, há uma associação muito forte e inevitável para quem leu George Orwell, que é um livro de 150 páginas, com uma saga escrita por essa moça chamada Veronica Roth, e que você, para contemplar a leitura, você vai perpassar por 1.500 páginas. Qual que é melhor? Então, eu li no mês de fevereiro também esses três livros, Divergente, Insurgente e Convergente. Você pode conferir a resenha aqui no card também. No mês de fevereiro eu ainda li quadrinhos. H, o Horrível, o melhor de H, o Horrível, e é simplesmente sensacional, é muito divertido. O H eu já acompanhava ele pelo Diário do Nordeste, que é um jornal local que tem aqui. Volta e meia saía algumas tirinhas sobre o autor, e dessa vez eu li um livrinho todinho dele. Fiquei muito contente com essa leitura. E no mês de fevereiro eu li também Luxúria, A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. Que livro é esse? Eu pensei se nesse vídeo, a partir desse ponto, se eu deveria falar de todos os elementos que compõem esse livro. Pensei também na hipótese de marcar esse vídeo para maiores de 18 anos. Mas não, vou manter aqui a classe. Afinal de contas, o próprio narrador desse livro não sai do salto. Acontece que esse livro, A Casa dos Budas Ditosos, trata-se de um relato de uma baiana residente no Rio de Janeiro, no qual ela teve muitas experiências sexuais diferenciadas. Lembra um pouco o filme Ninfomaníaca, aquele filme do Lavon Trier. Quem não conhece, procure conhecer. Não é só um filme que contém cenas de sexo, há uma história, há toda uma conceituação que envolve as experiências sexuais da personagem. Ah, isso é plágio? Não, são histórias diferentes. E o do nosso querido João Ubaldo Ribeiro é bem mais antigo do que o Ninfomania. O livro traz para o leitor como se o João Ubaldo Ribeiro tivesse transcrevendo um relato que uma senhora que se diz doente à beira da morte e que passou por uma experiência de vida muito diferente de todos os outros seres humanos por conta da sua vida sexual. E ela não quer deixar que isso morra junto com ela. Então ela manda para o escritor umas fitas no qual ela relata isso em áudio. E ela até diz nessa fita que não mandou por escrito também porque ela acha que, da forma falada, falar sobre sexo sai de uma maneira muito mais natural do que por escrito. Na verdade, na escrita, ela necessariamente teria que fazer colocações e uso de palavras que ela jamais utilizaria uma vez falando sobre o caso. De início, logo no primeiro capítulo, ela traz a questão de todos os tabus que envolvem o comportamento social, e a condicionante religiosa em relação ao sexo. E de uma forma muito natural, de uma forma muito simples, limpa, direta, posso dizer até poética, na qual ela expõe uma opinião. Algumas pessoas podem até concordar ou não, mas é, na verdade, uma opinião muito simples. E uma opinião tão simples e desapegada de qualquer filtro
que, para a grande maioria, é um depoimento, um relato super válido e aceitável. Lá para o final é que ela vai deixar bem claro que a intenção dela é deixar o leitor com inveja e despertar a vontade do ser humano de ter todas essas experiências sexuais que ela pôde ter. Tudo que envolve o mundo do sexo essa criatura passou. Ela vai falar sobre incesto, ela vai falar sobre a anatomia humana, sobre a anatomia das genitálias femininas e masculinas. Ela vai falar de uma forma romântica, ela vai falar de uma forma artística, sabe? Sobre o que é apreciar uma genitália, tanto quanto seria apreciar uma obra de arte. Sobre a anatomia, tinha uma coisa muito interessante no livro que ela diz, por exemplo, que as pessoas falam da bunda dos brasileiros, né? Que o brasileiro tem a bunda bonita e só atribui isso à raiz africana, quando na verdade ela fala que boa parte disso nós também devemos aos portugueses, porque os portugueses também têm a bunda bonita. Ela vai falar ainda sobre o sadismo, sobre o masoquismo, uma série de coisas bem estranhas do mundo do sexo, sabe? Que eu não vou citar aqui para você não achar o livro estranho, porque na verdade o livro não é. O livro é simplesmente um máximo. Esse livro ganha, assim, disparada de qualquer livro erótico existente nas bibliotecas e livrarias. Ponto. Há uma citação muito interessante que ela fala sobre se aventurar pelo mundo do sexo, que eu achei muito interessante, que diz assim: heterossexualismo exclusivo, limitação. Homossexualismo exclusivo, limitação. Bissexualismo normal, tanto assim que na infância desperta em todos e todas, sem exceção. Pansexualismo, o futuro. Essencialmente, esse é um livro muito cru que aborda o sexo. Muito interessante porque não só na visão de um autor brasileiro, quanto de uma pessoa que supostamente ninguém sabe se isso realmente aconteceu ou se foi só um artifício do próprio João Ubaldo, para relatar um caso ou uma história de vida de uma pessoa que passou por diversas experiências sexuais. Principalmente a questão da naturalidade que é a espécie humana e o comportamento da espécie humana. E que tudo que as pessoas dizem sobre o sexo, sobre o que é certo, sobre o que é legal e o que não é, tudo isso é fruto de aspectos da sociedade, aspectos sociais. Já tinha ouvido uma vez de uma socióloga que dizia que as únicas coisas que não são constituídas socialmente são respirar e dormir. Todo o resto é condicionante da sociedade. Então, esse livro vai falar sobre o sexo, tanto para homens quanto para mulheres, e liberto de todas essas condicionantes sociais que existe permeio em volta do sexo e da felicidade das pessoas e sua identidade sexual. E já que estamos falando sobre isso, eu vou indicar aqui embaixo o vídeo Teresa Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado, e vou indicar também aqui o vídeo das leituras do mês de janeiro. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.